Muito bem, pessoal. Além dessas normas de identificação profissional, registros, anotações da CTPS, é proibida a negociação coletiva sobre isso, tá? Inclusive, é matéria de ordem pública aí, essas anotações. O que mais? Nós temos aqui uma série de outros direitos, né, em relação aos quais fica proibida a supressão ou redução de direitos por meio de negociação coletiva. E um deles é o seguro-desemprego. Tá bem? Seguro-desemprego, pessoal, é norma constitucional. É direito constitucional dos trabalhadores, lá do artigo 7º da Constituição. Tá? Então, enquanto direito fundamental, direito constitucional, não poderia haver uma supressão ou redução desse direito por meio de acordo ou convenção coletiva. Bacana? Agora, muita atenção para a gente não confundir aí o seguro-desemprego com o PSE, que é o Programa Seguro Emprego, de uma lei lá de 2015. Tá? Programa Seguro Emprego é assunto lá do 611A, negociação coletiva sinal verde, ao passo que o seguro-desemprego está no 611B. Aqui é a norma constitucional que não admite supressão ou nem redução do direito ao seguro-desemprego por meio de norma coletiva. Belezinha? Muito bem. Seguindo adiante aqui, nós temos o FGTS, tá? Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, também é norma constitucional, tá? Também direito fundamental dos trabalhadores. E quando o assunto é valor dos depósitos, tá? Tanto dos depósitos mensais, quanto da indenização rescisória, o valor desses depósitos não pode ser reduzido por meio de negociação coletiva, tá bem? Então, em regra, o empregador vai lá e deposita todos os meses 8%. Tá? Lá para o aprendiz é outro valor, é sim, mas em regra é 8%. A multa do FGTS, a multa rescisória, em regra, ela é de 40%. Muito bem, estes dois valores aqui não podem ser reduzidos por meio de negociação coletiva. Legal? O que mais? Aqui é tudo norma constitucional. Salário mínimo, né? Nacionalmente unificado, vedada a sua vinculação. Então, o salário mínimo também não pode ser reduzido nem suprimido por meio de negociação coletiva. O 13º salário também é norma constitucional. Aquela gratificação natalina, né? O valor do 13º salário, que toma por base a remuneração de dezembro, o valor desse 13º salário também não pode ser reduzido por meio de negociação coletiva. Tá bem? Olha só. Adicional noturno, né? Segundo o texto da lei, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Também é norma constitucional, né? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, a gente está vendo, é norma constitucional, direito fundamental do trabalhador, então o negociado não prevalece. Tá legal? Então, essa remuneração adicional noturna não pode ser reduzido nem suprimido por meio de negociação coletiva. Por exemplo, eu tenho lá um adicional noturno, por exemplo, de 20%, né, para os trabalhadores urbanos, seletistas, né, 25% lá para os rurais. Beleza. Posso dizer ali que naquela minha empresa o adicional noturno vai ser de 10%, vai ser de 5%? Negativo. Não reduzo nem suprimo esse direito por meio de negociação coletiva. Legal? Proteção dos salários constituindo crime, sua retenção dolosa, né? Também está lá na Constituição. O salário família, que é um benefício previdenciário pago ao dependente do trabalhador de baixa renda. O repouso semanal remunerado, né? Que é preferencialmente aos domingos. Isso aqui, amigos, também não pode ser suprimido nem reduzido por meio de negociação coletiva. Tá? Olha, pegar ali um acordo coletivo do trabalho que diz que agora o empregado vai ter, ao invés de um repouso semanal remunerado, ele vai ter um repouso mensal remunerado. Opa, suprimiu, né? Na verdade, ele reduziu de repouso semanal para repouso mensal. Isso aqui é objeto ilícito de uma norma coletiva. Tá bem? O que mais, pessoal? Vamos tocar adiante aqui, né? O adicional de hora extra. O adicional de hora extra, também norma constitucional, remuneração do serviço extraordinário superior em pelo menos 50% do normal. Tá? Então, esse adicional de hora extra também é proibida a supressão e a redução desse adicional por meio de negociação coletiva.
Bacana? O que mais? Férias, meus amigos. E não é todo e qualquer assunto envolvendo férias, não. É o número de dias de férias devidas ao empregado. Tá bem? Em regra, a CLT prevê lá 30 dias de férias, né? Essa é a regra geral. Então não posso ter ali numa empresa uma redução desse número de dias de férias por meio de negociação coletiva. Além disso, tanto o número de dias de férias como a remuneração de férias. Tá? As férias constituem descanso anual remunerado e remunerado com 1/3 a mais do que a remuneração normal. Tá legal? Então, essa remuneração de férias, tá? Esse terço constitucional de férias também, né, é norma que não admite redução ou supressão por meio de norma coletiva. Bacana? Licença maternidade, né? Duração mínima de 120 dias. Tudo isso aqui é direito constitucional. Licença paternidade, termos fixados em lei, tá bem? A proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, o aviso prévio, tá? Um aviso prévio que, ao mesmo tempo em que ele tem uma parcela proporcional ao tempo de serviço, né, aquela história de 3 dias por ano de serviço prestado à mesma empresa, ele terá uma parcela mínima de 30 dias. Bem, então, essa duração, né, do aviso prévio também é tema que não pode ser reduzido nem suprimido por meio de negociação coletiva. O que a gente está observando? Tudo isso aqui, pessoal, é direito constitucional. Tá lá no artigo 7º da Constituição Federal. Tá bem? O que mais? Para a gente, né, já ir caminhando aqui, o que mais é tema que não pode, é direito que não pode ser reduzido nem suprimido por meio de norma coletiva? As normas de SST, ou seja, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, mas não é toda e qualquer norma não, tá bem? São essas normas de segurança do trabalho, desde que estejam previstas ou em lei, legal? Ou que elas estejam previstas nas normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho. Tá bem? Então, se a norma regulamentadora, né, ou se é lei dispondo sobre segurança e saúde do trabalho, higiene, né, e saúde, isso aí também não pode ser suprimido nem reduzido por meio de negociação coletiva. Legal? O que mais, pessoal? Sobre isso aqui, a gente vai fazer uma pequena pausa na leitura desses incisos para a gente comentar o parágrafo único do 611B. Ele é importante para a compreensão da matéria e também cai em prova, né? Já apareceu mais de uma vez aqui essa redação do parágrafo único do 611B em provas. Então ele diz o seguinte, olha só. Ele diz lá que as regras sobre duração do trabalho, 8 horas, 10 horas, 12 horas, e sobre intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Bem, então o que está dizendo aqui esse artigo 600, esse parágrafo único aqui? É o seguinte, historicamente, né, classicamente, a doutrina considera que jornada de trabalho e descanso é norma de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Qual que é o raciocínio? Um empregado que ele é submetido a uma jornada extenuante, a uma jornada muito longa, ou o empregado que não usufrui os seus descansos, tem descansos muito curtos, ele está mais propenso a sofrer um acidente do trabalho, ele está mais propenso a desenvolver ali uma doença ocupacional também. Então, por esse motivo, é que a doutrina classicamente considera duração do trabalho e intervalo como sendo norma de saúde e segurança do trabalho e, portanto, seriam normas de indisponibilidade absoluta. E atento a essa corrente, essa lição da doutrina, veio a reforma trabalhista, né, dizendo que não. Para fins de negociação coletiva, intervalo e duração do trabalho não são considerados normas de saúde e segurança.
tá? Porque norma de saúde e segurança prevista em lei ou em NR, estas sim estão protegidas em faixa de supressão ou redução por meio de norma coletiva. Agora, quando eu falo em intervalo intra-jornada, quando eu falo em pactuação da jornada de trabalho, né, nós sabemos que são temas que podem ser dispostos por meio de negociação coletiva. Tá bem? Então fica aí essa ressalva. Para fins de negociação, a CLT não considera a jornada e intervalo como sendo norma de saúde e segurança. Bacana, né? Até contrariando aí uma parcela da doutrina. Muito bem. Então, seguindo adiante aqui, a gente vai retomar lá a leitura dos incisos, né? O adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade também não pode ser suprimido nem reduzido por meio de negociação coletiva. Tá? Então, se eu sei, por exemplo, que o adicional de periculosidade ele é de 30%, né? Que o adicional de insalubridade ele é de 10, 20 ou de 40%, né, sobre o salário, esses percentuais, né, esses valores todos não podem ser reduzidos nem suprimidos por meio de negociação coletiva. Bacana? O que mais? Tudo isso aqui é norma constitucional, pessoal. Aposentadoria, né, o SAT barra GILRAT, que é o seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, também é norma constitucional. Legal? A própria prescrição trabalhista, né, que é a ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato, é a prescrição trabalhista. Isso aqui também não pode ser reduzido nem suprimido por meio de negociação coletiva, até porque é matéria de norma, é matéria de questão de ordem pública, tá bem? Inciso 22, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Tudo isso aqui, pessoal, é norma constitucional, tá? 23, proibição do trabalho noturno e perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, até aqui, ó, de novo, só direito constitucional, só direito fundamental lá do artigo 7º. Beleza? Então, confirmando ali, né, realmente a essencialidade e a importância desses dispositivos. E o que mais? Né, a gente ainda não acabou, não. Tem vários outros direitos. E aí vem alguns outros não constitucionais, né, alguns que não estão previstos expressamente na Constituição. Vem lá, medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, tá? O inciso 25 está na Constituição, que é a igualdade de direitos entre o empregado e o avulso, tá bem? A liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tá? Aqui, a CLT está reforçando uma jurisprudência do TST, no sentido de que o empregado ele não pode sofrer desconto na sua remuneração, né, de valores que tenham sido aprovados ali no âmbito de acordo ou convenção coletiva. Tá? Se ele quiser algum desconto em favor do sindicato, ele que autorize prévia e expressamente. Legal? Então, reforçando, né? Inclusive, nós vamos ver ali para aquela questão do antigo imposto sindical, da contribuição sindical, que antes era obrigatória. Né? A obrigatoriedade foi suprimida por meio da reforma trabalhista e isso aqui vem a corroborar esta ideia, né, de não descontar aquilo sem o consentimento do trabalhador, ainda que conste de norma coletiva. Tá bem? O que mais? Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de interesses, consta lá no artigo 9º da Constituição Federal, definição legal sobre serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Né? Também aqui é norma constitucional, também isso aqui está na Constituição, isso aqui está na Constituição, né? Aqui está lá no artigo 9º, isso aqui está no finalzinho lá do artigo 7º, bem? E esses outros dispositivos e mais direitos insuscetíveis de negociação para redução ou supressão.
tributos e outros créditos de terceiros, né? E aí vem uma quantidade grande aqui, disposições relativas a normas contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho, limite de força da mulher, né, 20 quilos, 25 quilos, licença maternidade, rompimento do compromisso por mulher grávida, afastamento da gestante ou lactante, atividade insalubre, né? Nada disso pode se reduzir ou suprimir por meio de negociação coletiva. Repouso remunerado em caso de aborto não criminoso, descansos, né, para amamentação de filhos, estrutura do local de trabalho para amamentação, né? Então todas normas seletistas, tá bem? 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer sem sua expressa e prévia anuência qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, né? De novo, reforçando aqui, isso aqui está repetido, a questão do direito de greve, também a gente já comentou, tá legal? Já comentamos aqui também sobre definição de atividades essenciais, né? Esse slide aqui está todo repetido. Tributo e créditos de terceiros e todas essas disposições. E para a gente fechar aqui, pessoal, vamos fazer aqui algumas questões de prova, tá? E aqui até algumas questões inéditas sobre esse tema, né? Buscando sempre nos orientar em relação a direitos do 611A e direitos do 611B. Um macete é que quase todos os direitos constitucionais estão no 611B. Mas tem um deles que está lá no 611A, que é a PLR, a participação nos lucros ou resultados da empresa. Tá bem? Então vamos lá. Olha só, para a gente fechar aqui essa aula. De acordo com a previsão seletista, a convenção e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre, e aí vem, adicionais de insalubridade ou periculosidade, enquadramento ou enquadramento do grau de insalubridade. Essa prevalência sobre a lei diz respeito aqui, ó, à letra B, enquadramento do grau de insalubridade, né? Insalubridade mínima, média ou máxima, né? 10, 20 ou 40%. Já adicional de insalubridade ou periculosidade, isso aqui eu não posso reduzir esses adicionais por meio de negociação coletiva, tá bem? 611B. Mais uma. De acordo com a previsão seletista, tem prevalência sobre a lei adicional de hora extra? Não, pessoal. Na verdade, adicional de hora extra, não posso reduzir nem suprimir esse adicional por meio de negociação coletiva. Tá? Já a pactuação da jornada de trabalho, observar os limites constitucionais, é o que consta lá do artigo 611A, inclusive no seu primeiro inciso. Tá bem? Então, nosso gabarito aqui dessa questão está aqui na letra B. E agora, amigos, para a gente fechar aqui esse ponto, é importante a gente comentar uma outra alteração da reforma trabalhista, que está lá no artigo 444 da CLT. Olha só. Pessoal, antes da reforma trabalhista, o artigo 444 só tinha essa disposição aqui, ó. Só tinha o caput. Bem? E o que o caput dizia? Ele dizia o seguinte, dizia que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação, né, das partes interessadas, ou seja, ali do empregado e do empregador, desde que não contrariasse as regras de proteção ao trabalho, os contratos coletivos, né, normas coletivas de um modo geral, e decisões das autoridades competentes. Então, não contrariando estas normas de proteção ao trabalho, né, essas regras coletivas e decisões de autoridades competentes, o restante estaria livre para empregado e empregador definirem ali, né, o conteúdo e os contornos da prestação de serviço. Agora, a reforma trabalhista foi lá e inseriu esse parágrafo único, que, de algum modo, está junto lá do caput do 444, mas acaba dispondo em sentido contrário. Tá bem? E o parágrafo único vai dizer que essa livre estipulação, que nós acabamos de comentar, em uma situação específica, ela, ao contrário, não é que ela vai ter que obedecer a todas essas normas. Legal? Em uma situação específica, poderá haver essa livre estipulação com preponderância
sobre os instrumentos coletivos. Tá? Anteriormente falava-se em respeitar os contratos coletivos, e aqui não. Essa novidade do parágrafo único é o contrário. É a livre estipulação entre empregado e empregador diretamente, tá? Acordos ali particulares entre eles, tá bem? Isto se sobrepondo às normas coletivas, acordo e convenção coletiva. Para que isso ocorra, para que essa livre estipulação entre empregado e empregador possa se sobrepor à negociação coletiva, o que eu devo obedecer aqui, pessoal? Eu tenho que obedecer a duas condições cumulativas. Tá? O empregado tem que ter nível superior e, cumulativamente, ele tem que receber uma remuneração muito boa, que é uma remuneração de igual ou 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. É algo ali em torno de 11, 12 mil reais. Tá bem? Então, para esses empregados aqui, ó, que possuem nível superior, né? Ou seja, ele tem ali já um nível maior de formação e tem uma boa remuneração, né? Igual ou superior a 2 vezes o teto o teto de benefícios da Previdência Social, né? O que vai acontecer aqui é que esse empregado e o seu respectivo empregador vão poder livremente estipular uma série de condições do contrato de trabalho, da prestação de serviços, tá legal? Com a mesma eficácia e com a preponderância sobre acordos e convenções coletivas. Tá? Isso vai poder acontecer para esses mesmos assuntos que nós lemos há pouco, que constam lá do 611A da CLT. Tá? Então, aquela pactuação da jornada de trabalho, a redução do intervalo intra-jornada para o mínimo de 30 minutos, né? A questão da realização de hora extra em atividade insalubre sem a inspeção prévia, né? Então, tudo aquilo, trabalho intermitente, teletrabalho, sobreaviso, tá? Todos aqueles assuntos do 611A. Para esses empregados aqui, isso pode ser feito por meio de acordo direto, particular, de um lado empregado, de outro empregador, sem a necessidade do sindicato. Tá bem? Esses empregados aqui, amigos, eles foram chamados, a doutrina acaba chamando eles de autossuficientes ou de hipersuficientes. Legal? Em geral, considera-se que o empregado é um polo hipossuficiente de uma relação de vínculo empregatício, mas esses aqui não. Eles já têm ali uma condição intelectual, né, nível superior, né, ao menos presume-se que sim, e uma condição econômica, né, 2 vezes o teto do regime geral. Então, nessa situação, eles são hipersuficientes e eles, diretamente com o seu empregador, podem dispor sobre uma série de assuntos, né, inclusive sobre aqueles que nós lemos no 611A da CLT. Bacana? Agora sim, galera, vamos revisar, vamos resumir tudo isso aqui que nós comentamos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês esse diagrama na tela, que coloca de um lado assuntos do 611A, negociado prevalece, e de outro, assuntos em relação aos quais o negociado não prevalece. Na minha opinião, essa é a maneira mais eficaz da gente conhecer aí essas duas listas de assuntos, tá bem? Então, tire depois um tempo para ler e reler isso aqui, né, que também está lá no nosso material, para você realmente consolidar essa comparação. E por fim, quanto ao artigo 444, livre negociação, né, lembrando, isso ocorre para empregados que possuem esse salário de maior ou igual a 2 vezes o teto do regime geral, cumulativamente apresentem nível superior, né, são os hipersuficientes. O que vai acontecer? Eles individualmente, com o seu empregador, ou seja, sem o sindicato, eles podem, né, livremente negociar, livremente pactuar uma série de questões relacionadas ao contrato de trabalho, né, em especial em relação àqueles em que o negociado prevalece sobre o legislado lá do 611A. Tá legal? E com isso a gente encerra aqui mais esse bloco, né, no qual nós tratamos dos limites à negociação coletiva, especialmente dos limites que hoje constam da CLT, né, em que o negociado se sobrepõe ao legislado,
e também aqueles assuntos que não admitem negociação para redução ou supressão de direitos. Espero que tenha sido útil.